Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de patologia, seguindo a nossa lista de inflamação. Estamos no quarto capítulo do livro do Bogliólio, e tentaremos fazer todos os capítulos. Se essa apresentação, essa aula faz sentido para você, segue o canal, assiste os vídeos que você não viu antes. E é claro, eu tenho um jeitinho mais tranquilo, etc. Não sou uma professora, então não tenho todos os trejeitos e estou praticamente lendo a apresentação que eu fiz bem completinha, colocando uma frase ou outra a mais. Se você quiser dar um print em alguma informação para anotar, pausar, ou se você quiser apenas ouvir, pode ouvir apenas tranquilamente. A ideia não é literalmente ficar dando aula como se você estivesse numa faculdade, mas sim ajudando a entender melhor o livro do Bogliólio com essas apresentações. Não temos as ilustrações do livro, acredito que seja proibido, mas mesmo se fosse permitido, você pode simplesmente ir até o livro, ver as ilustrações. E as ilustrações que eu usei aqui são feitas por IA para facilitar, assim, mas não é nada que seja para você ver e analisar. Isso seria mais interessante você assistir ler no livro. Vamos continuar agora. As aulas são relativamente curtinhas. Eu estou aproveitando, falando um pouquinho mais, porque essa também é uma das mais curtinhas. O sistema imunitário inato dispõe de múltiplas estratégias sofisticadas para reconhecer e responder rapidamente a agressões. Além dos receptores celulares clássicos, uma rede complexa de moléculas solúveis e células especializadas trabalha em conjunto para detectar patógenos e iniciar respostas imediatas de defesa. As colectinas formam uma família crucial de proteínas de reconhecimento que ativam o sistema complemento. A proteína de ligação à manose, MBP, circula no plasma e reconhece padrões de carboidratos em superfícies microbianas. O C1q do complemento inicia a via clássica de ativação, enquanto a colectina 43 participa de um mecanismo de defesa adicional. O surfactante pulmonar desempenha dupla função. Além de reduzir a tensão superficial dos alvéolos, atua como colectina, que reconhece e aglutina patógenos respiratórios, facilitando a sua eliminação pelos macrófagos alveolares. Essas aulas que explicam surfactante, eles seriam mais de fisiologia. Estamos focados em patologia, então talvez no futuro façamos algumas aulas pegando algum outro livro de fisiologia ou de alguma outra parte, se você estiver interessado em saber outro tipo de aula, não esqueça, comenta, ajuda a gente a ter ideia. Anticorpos naturais e autoanticorpos. Anticorpos naturais, produzidos por linfócitos B1 em serosas, existem antes do contato com antígenos, ativam um complemento e induzem a resposta inflamatória imediata contra patógenos. Os autoanticorpos naturais reconhecem autoantígenos em tecidos lesados, como na degeneração valeriana, e ativam um complemento para remover os restos teciduais e iniciar a reparação. Linfócitos TY sentinela. Barreiras corporais. É gama isso? Pode ser que seja. Os linfócitos TY gama, se for outra letra, me avisa aí que, representam de 1 a 5% dos linfócitos circulantes e possuem um repertório de reconhecimento altamente restrito. Localizam-se estrategicamente na pele e mucosas,
onde atuam como sentinelas de primeira linha. O reconhecimento. Eles identificam moléculas MHC1 Smiley. Não é Smile normal, né? Simile, enfim, modificadas após as agressões. São ativados e comandam a primeira resposta imune. E a vigilância, eles detectam precocemente células transformadas por agentes cancerígenos, que são esses linfócitos TY-gama. Componentes celulares da resposta inata. Já falamos um pouco sobre eles nas aulas passadas, mas vamos lembrar de quais são originados na medula óssea, que são de células circulantes, e quais são de células residentes, presentes nos tecidos. As originárias da medula óssea das células circundantes são os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, NK, que é Natural Killer, NKT, as células linfóides de imunidade inata e as células dendríticas. Essas células normalmente a gente verifica quando faz o exame de sangue, todas elas são calculadas. As células residentes, que são presentes nos tecidos, são os mastócitos, as células epiteliais, endoteliais, fibroblastos, células da glia, osteócitos e condrócitos, células musculares, terminações nervosas eferentes. Um pouco óbvio quando você olha dessa forma, mas o que eles fazem vai mudar um pouco. Todas essas células possuem receptores para reconhecer agressões e são capazes de gerar mediadores de resposta inata. Agora vamos lá, leucócitos, plaquetas e mastócitos. Lembrem, né? Os mastócitos estão em células residentes, já os leucócitos nas células originadas na medula óssea. E as plaquetas também, né? Na medula óssea. Os leucócitos são os executores principais das respostas imunitárias inata e adaptativa. Saem dos vasos após agressões, mas são potencialmente lesivos para os tecidos durante a eliminação de micro-organismos. As plaquetas, fonte importante de mediadores inflamatórios, aderem ao endotélio e cooperam na síntese transcelular de prostaglandinas, leucotrienos e lipoxinas. Os mastócitos são de dois tipos: o do tecido conjuntivo, MTC, e de mucosas, MM. Possuem receptores Fc-epsilon para o IgE e libertam histamina, heparina, proteases, citocinas e quimiocinas. As células dendríticas e linfóides da imunidade inata. As células dendríticas são originadas na medula óssea, existem em todos os tecidos, endocitam substâncias estranhas e componentes lesados, digerem parcialmente antígenos proteicos e associam os peptídeos com moléculas MHC1 ou 2. Migram para linfonodos, baço e tecido linfóide associado a mucosas, onde apresentam os antígenos aos linfócitos T, CD4 ou CD8, para montar a resposta imunitária adaptativa. As células linfóides inatas, ILC, são caracterizadas em 3 grupos pelas citocinas que produzem. O ILC1, interferon N e interferon alfa, ativadores de TH1. As interleucinas 2, interleucina 5, interleucina 9, IL13 e IL4, ativadores de TH2. E a ICL3, interleucina 22 e interleucina 17, são ativadores de TH17. As células residentes e terminações nervosas. Células residentes nos tecidos epiteliais da glia, fibroblastos, produzem citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias, TNA-alfa, interleucina 1 e 6.
Células musculares esqueléticas produzem citocinas pró e anti-inflamatórias conforme o tipo de exercício. Terminações nervosas aferentes. Armazenam taxinas, das quais as mais conhecidas são a substância P, efeito pró-inflamatório, e a CGRP, Calcium Gene Related Peptide, que é anti-inflamatória. A desnervação reduz o edema inflamatório experimental. Tecido adiposo produz citocinas pró-inflamatórias importantes na instalação do quadro inflamatório sistêmico na obesidade, contribuindo para complicações metabólicas. E o endotélio, o controle vascular e de leucocitário. As células endoteliais desempenham um papel central no controle das modificações celulares e na saída de plasma e leucócitos para a matriz extracelular após as agressões. A exudação de leucócitos. Moléculas de adesão. Selectinas e integrinas controlam onde os leucócitos saem dos vasos. A diapedese depende de agentes quimiotáticos. Ativadores são interleucina 1, TNF-alfa, interleucina 17, 18 e interferon Y. Tônus vascular. Produção de vasodilatadores PGL2 e óxido nítrico, PGI2 e óxido nítrico, e vasoconstritores, que são as endotelinas. NO é sintetizado por NOS constitutiva e induzível, estimula o GMPC e promove o relaxamento vascular. Endotélio e coagulação sanguínea. Fatores pró-coagulantes. Fator de von Willebrand favorece a ativação e agregação de plaquetas. Fator tecidual, TF, ativa os fatores 7 e 10. Inibidor do ativador plasmogênico, PAI. Inibe a ativação do plasmogênico em plasmina. Fatores anticoagulantes. PGI2 e NO inibe a ativação e agregação plaquetária, ectoadepase, cliva ADP, inativando a agressão, trombomodulina, TM, liga-se à trombina e fator XA, proteína S, acelera a inativação dos fatores 8A e 5A, sulfato de heparano, cofator de antitrombina 3, e TPA é ativador plasmogênico. Então, temos aqui os fatores pró-coagulantes, que fazem coagular, e os anticoagulantes. Esse equilíbrio complexo entre fatores pró e anticoagulantes é fundamental para manter a homeostase vascular e responder adequadamente a lesões teciduais. Continuaremos falando sobre isso, mas é claro, também ajuda quando você precisar entender qual das partes de tratamento seria mais interessante. Mas é claro, ainda tem muita coisa sobre inflamação para falar. E voltaremos no assunto amanhã. Essa aula, como eu falei, é bem curtinha. Então, se não curtiu no começo, curte agora. Um abraço e até a próxima.